Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, já no nosso vídeo de número 10 sobre análise de cenários. Como hoje é o dia 3 de janeiro de 2022, o primeiro dia útil do ano, nada como nós fazermos uma abordagem sobre o que poderia vir a ser o índice Bovespa, o IBOV, para 2022. Além disso, vamos fazer também algumas considerações sobre projeção, prognóstico e será que é possível uma previsão do índice Bovespa para o ano de 2022? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. No final do vídeo, deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário, a sua pergunta, para que o canal possa direcionar o seu conteúdo de acordo com a sua visão e aperte o sininho para receber novos vídeos assim que eles tiverem sido postados. O conteúdo desse vídeo será abordado sobre 3 aspectos. O primeiro, do ponto de vista de previsões e prognósticos. O segundo, nós vamos levar em conta eventos aleatórios. E o terceiro, nós vamos considerar aqueles que nós interpretamos como projetos consistentes. Nós vamos encontrar muitas notícias, muitos vídeos que fazem previsões e prognósticos, em particular aqui a respeito do comportamento do mercado imobiliário, e normalmente vai ser em relação ao ano de 2022, já que nós estamos no início do ano. Do ponto de vista de previsão, o que nós consideramos como previsão é aquilo que está previsto, que está descrito, que tem um processo bem descrito do ponto de vista de funcionamento, ele é bem definido. Então a gente mais ou menos sabe o que está previsto de sair aqui no final, como por exemplo a construção de uma bicicleta. Então tem primeiro a elaboração do quadro da bicicleta, a fabricação do quadro, depois uma roda, a outra roda, isso se junta, encaixa-se os pedais com correia, depois se coloca o guidão da bicicleta, ou seja, lá no final a previsão é que a gente tenha uma bicicleta. Isso está dentro de um conjunto de passos planejados, neste caso aqui serialmente planejados. O prognóstico ele é diferente, enquanto que na previsão a gente conhece os passos para chegar no final e eventualmente pode acontecer esses eventos aleatórios e lá no final a gente tem algo diferente do que se tinha previsto, mas não havendo a gente sabe o que vai acontecer. Já quando nós falamos de prognóstico, o que acontece é que existe um conjunto de variáveis do momento estanque e com base nessas variáveis, de como elas se apresentam, nós podemos traçar o que poderia acontecer lá no final. Por exemplo, prognóstico climatológico. Então, supondo que a gente analise uma variável barométrica, uma variável sobre a umidade, uma variável sobre avanço de frentes frias ou não, ou a estagnação de uma frente quente, a gente pode fazer um prognóstico, não nós, mas os meteorologistas, do que pode acontecer com o tempo, considerando essas variáveis, ali com uma margem de erro que a profissão considera. Então essa é a diferença de previsão e prognóstico. Enquanto na previsão nós temos uma sequência já pré-determinada para um determinado fim, no prognóstico existe uma análise estanque de um determinado momento, o que faz com que a gente possa ter uma visão de futuro, de um cenário qualquer. E será que tanto previsões e prognósticos se aplicam ao mercado imobiliário? Eu tomei alguns vídeos aqui que foram publicados durante o ano de 2021 ou logo no começo do ano de 2021. Por exemplo, esse aqui, BMIC News. XP mantém projeção de 130 mil pontos para a Ibovespa em 2021. Então aqui é uma projeção. Então com projeção a gente tem, na verdade, uma análise de processos contínuos. Será que essa projeção era interessante? No que ela foi baseada? É bom ver depois a reportagem, mas o importante aqui é essa projeção falava em 130 mil pontos para o ano de 2021. Até chegou em 131 mil pontos, 131 bateu ali perto, mas ela regrediu no final do ano. Esse vídeo aqui também é bastante interessante porque ele foi transmitido há 11 dias. E ele dizia assim, na sua chamada, Ibovespa 2021, porque a previsão falhou. Então aqui,
previsão no sentido de projeto, de projeção, né? Estão muito parecidos do ponto de vista de termos. E até tem a chamadinha aqui do vídeo, deu ruim na bolsa. Veja aqui no canal Safra. O canal Safra fez essa publicação há 1 ano atrás. Então, no radar, Ibovespa a 131 mil pontos em 2021, segundo projeção Safra. Então, também uma projeção do ponto de vista de que se conhece os passos até chegar lá no final. E aqui, Ibovespa 2021 a 131 mil pontos. Aqui nós temos um vídeo do canal Infomoney. Ele foi publicado, foi transmitido há 11 meses atrás. Então, Bovespa deve subir 9% em 2021, com Ibovespa a 130 mil pontos. Nessa chamada aqui pareceu bem mais consistente, porque provavelmente foi estabelecido um paralelo entre a inflação, CDI, eu estou só supondo, eu não sei se foi porque eu não vi esse vídeo. Dentro desse contexto, a bolsa sendo colocada. Então, a partir dessa possibilidade de crescer 9%, muito parecido com inflação, muito parecido com taxa Selic e o CDI, então houve essa previsão de 130 mil pontos. Mas também uma projeção aqui que falhou. E aqui nós temos também uma que me chamou bastante atenção, que eu achei interessantíssima, 150 mil pontos até o final do ano, Ibovespa em 150 mil pontos em 2021. Isso aqui foi publicado por esse canal aqui, 1 bilhão Educação Financeira. Foi publicado há 6 meses, basicamente quando a bolsa devia ter batido ali nos 130 mil. Então, aí pergunta a hora de investir para aproveitar a alta e a inflação. Então, aqui já tem diferente, né? Aqui está mais no sentido de um prognóstico, porque foi olhado aquele momento estanque, vendo aquelas variáveis do momento, então aqui ia na direção de um prognóstico de 150 mil pontos. E aqui eu vou considerar, porque na realidade não se faz aqui uma crítica a essas previsões, essas projeções, a esses prognósticos, sabe? Em absoluto, porque são pessoas e canais que estão tentando fazer o trabalho deles dentro dos conceitos que são utilizados. E os canais eles têm esses dois propósitos, uma abordagem do ponto de vista de mercado e também a venda do produto, ou a valorização do conteúdo que é publicado. Então a gente considera essas posições, embora a gente possa ter visto aí os equívocos que foram cometidos, porque o comportamento do Ibovespa ao final do ano foi diferente disso. O comportamento do Ibovespa ao final do ano ele bateu aqui nesta marca que eu estou trazendo para vocês em torno de 104 mil. Na verdade, se formos colocar de forma precisa, encerrou com 104.822,44. Então, 104 mil, alto, quase 105 mil. Esse foi o fechamento do Bovespa, num ponto mais ou menos por aqui assim. Bem distante das previsões, projeções, dos prognósticos. Interessante essa matéria aqui, acho que é o jornal Metrópolis, site Metrópolis. Deixa eu baixar aqui para a gente ver de quando foi essa reportagem, para que você tenha aqui uma visão mais clara. Ela foi do dia 31/12, com atualização no próprio dia 31, em torno de 1h30 da tarde. Então a manchete dela, eu não vou entrar aqui na reportagem, mas só para a gente saber o que está sendo colocado. Então XP, Eleva e Safra erram em projeções. Aqui no caso está falando de projeções. E investidores ficam no prejuízo. E veja que essas projeções, essas previsões, esses prognósticos, aqui previsões e projeções, eles estão dentro do mesmo contexto. Prognóstico a gente viu que é análise do momento estanque. Porque eles estão muito sujeitos a esses eventos aqui, os chamados eventos aleatórios. E para tentar resumir essa questão dos eventos aleatórios, eu trago aqui o livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Na verdade, esse livro que está aqui. Então eu tirei desta página aqui, você vai encontrar isso na página 11, está bem no começo do livro, e
durante o livro se discorre muito sobre isso. Mas o que é importante aqui para a nossa abordagem deste vídeo é exatamente esse trecho que eu estou tirando aqui. Ó. Então, justamente, eu vou ler aqui para você, se você me permite tomar o seu tempo com isso. Justamente por causa dessa ilusão de previsibilidade, então veja que a gente tem essa ilusão de previsibilidade, assim como tiveram os canais, tiveram as casas de análise, os analistas no geral. Então, justamente por causa dessa ilusão de previsibilidade, que não percebemos o papel que... Aqui isso aqui é uma inclusão minha, porque aqui se está falando de fatos aleatórios nessa parte do livro. Então, não percebemos que o quanto esses fatos aleatórios eles têm representatividade em nossas vidas. Então, segundo o autor, a vida é muito mais labiríntica do que mostra a nossa memória. Nossa mente tem como principal ocupação tornar a história em algo suave e linear. Então, isso aqui é interessante, porque se nós formos olhar para a história, se nós formos pegar qualquer abordagem histórica, normalmente a gente se foca no personagem, nós que estamos lendo, não que necessariamente o autor faça isso, mas ele também tem uma tendência a isso, e a gente pega aquele evento que vai indo até a sua conclusão, como por exemplo, uma batalha, uma revolução. Um dos exemplos mais interessantes que eu tomo são o período dos samurais. Ele durou ali do século XII até o século XIX, aproximadamente, e hoje a gente tem uma interpretação de samurais, porque a palavra samurai todo mundo sabe, quer dizer, acredito que todo mundo saiba, pelo menos, significa servir. Mas se você for pegar a história desses clãs que ocupavam o Japão, na época, principalmente no início do período dos samurais, samurai significa servir. Mas quando a história conta, não é que servisse ao imperador, na verdade só era usado como argumento para aquelas batalhas que eles traçavam. Eu estou fazendo porque estou servindo ao imperador. Então, o que acontece é que nas suas batalhas eles passavam por cima de tudo que viu pela frente. Dos seus opositores, do povo dos seus opositores, dos animais e até do próprio povo que ele tinha. Então tudo era sacrificado e não tinha muita consideração em relação a esse conjunto todo. Mas aí eu deixo para você fazer uma abordagem sobre esse período dos samurais, mas o que interessa aqui, que eu quero trazer para você, é que a linearização os tornou lá no final como uma figura, a figura do samurai, uma figura de honra, enfim, uma figura até de prosperidade, de sabedoria, mas se nós pegarmos a história, ela conta diferente disso. Porque, na verdade, a gente tem uma tendência à suavização dos fatos históricos. A gente descarta tudo que tem na volta, que é aleatório, e considera apenas o traço que ela estabeleceu do início até o fim. Então, são essas podas que a gente faz, que é chamado isso de suavização da história. Até porque muitas batalhas, se não a maioria, ou se não a totalidade, quando foram vencidas por um fato do acaso, um fator de sorte, mas que depois foram transformadas em grandes vitórias. E aqui, seguindo adiante, mas quando, que é a parte que nos interessa aqui, feito esse parênteses amplo que eu acabei fazendo, me desculpem por isso, mas quando encontramos, ou quando encontramos a aleatoriedade, nós sentimos medo e reagimos de forma exagerada. É nesse momento que no mercado é muito comum disso, um fato aleatório gera essa reação exagerada. Então ele provoca ou uma grande força de compra ou uma grande força de venda. Por causa desse medo e dessa ânsia por ordem, na verdade, aqui é interessante ordem, porque muitas vezes o mercado está nesse comportamento de exacerbação, de exagero, está indo muito para compra, está indo muito para venda, e se busca muita explicação para isso. E as pessoas estão, ao fim e ao cabo, querendo que tudo volte para a sua ordem. E é interessante que é justamente nesse momento que a gente faz bons negócios. Alguns sistemas humanos, ao subverterem a lógica invisível, que é essa da aleatoriedade, ou não tão visível das coisas, tendem a ser expostas a danos. Que é como a gente viu naquela reportagem, falharam as previsões e muitos que estavam na bolsa acabaram fechando no prejuízo.
Mas se, olhando para a Bolsa como um todo, as previsões e os prognósticos estão muito suscetíveis aos eventos aleatórios, então nada mais justo do que nós direcionarmos a nossa atenção para projetos que sejam projetos consistentes. E o que significa projeto consistente para nós aqui do canal e com o método que nós utilizamos? Então, uma empresa que tenha projeto consistente, a gente faz duas abordagens, né? A gente olha para o passado da empresa e a gente pode então fazer essas previsões futuras. Mas aqui previsão com muita cautela, porque a gente não gosta muito disso. O que a gente pensa aqui é o seguinte: essa empresa, ela dá lucro, primeiro passo, ela dá lucro. Sim, vamos supor que ela dê lucro. Porque se ela não dá lucro, a gente não olha muito para ela. A não ser que seja uma coisa muito esporádica, por isso que eu digo que a gente não olha muito. Mas se dá preferência em não olhar para empresas que não dão lucro. A gente olha para empresas que dão lucro. Segundo passo, esse lucro é consistente, ele veio acontecendo ao longo do tempo, ou é uma coisa esporádica, só naquele instante que deu lucro? Porque pode não ter dado no passado e num único instante ter dado. Então a gente já começa a descartar porque parece que o projeto deve ter os seus problemas. Então, lucro consistente. Tão importante, ou às vezes até mais importante do que dar lucro. Ela gera caixa, porque é ali daquela geração de caixa que vem os nossos pagamentos para aquilo que nos interessa, proventos. Então não que os proventos sejam a coisa mais importante para nós, mas o pagamento desses proventos precisam ter essa consistência. Essa empresa, o seu endividamento, primeiro, ela possui endividamento e mais. Com que propósito é esse endividamento? Não adianta fazer endividamento para pagar proventos. Isso não nos interessa. Agora, o endividamento para o crescimento da empresa, que são as colocações dentro dessa constituição de projetos, isso muito nos interessa. Que seria o CAPEX da companhia, o quanto ela toma de valor emprestado ou até do seu caixa para poder fazer os seus proventos. Os seus investimentos. Ou seja, nos dá uma linha de crescimento constante. E a gente gosta muito de olhar lá no final, porque isso aí tudo é completado pelo fluxo de caixa da companhia. Então, com isso, não que a gente olhe para frente, mas a gente vê que ela tem passos que vão levando para um caminho de bastante estabilidade. Mas nós nunca desprezamos esses eventos aleatórios. Por exemplo, dos eventos aleatórios, troca de controlador. E aí, qual é o impacto de uma troca de controlador numa empresa que, por exemplo, não tem tag along nas suas ações preferenciais, que eventualmente a gente possa estar comprando essas ações por elas estarem mais baratas ou estarem mais em conta do que as suas ações ordinárias. Então essas coisas todas podem acontecer e a gente tem que estar de alguma forma preparados para que isso ocorra e também ajustar rumos quando grandes eventos aleatórios nos tragam impacto. E esse vídeo todo para dizer que para o ano de 2022 não fazemos projeção, não fazemos prognósticos e não estamos muito interessados na previsão do índice Bovespa para 2022. Nós estamos sim confiantes e consistentes com os projetos que nós apreciamos aqui no canal e que fazem parte da carteira e que nós mostramos para você. Todos eles serão vencedores? Não acreditamos muito nisso. Mas se a maioria for vencedora, nós teremos no ano de 2022 resultados iguais ou superiores aos resultados que nós tivemos em 2021 e que nós já mostramos e demonstramos nos nossos vídeos aqui no canal. Esse foi, portanto, o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like. Pode ser que você não tenha gostado, seu dislike nos interessa. É importante o seu comentário, é importante a sua pergunta para que o conteúdo aqui publicado seja adequadamente direcionado. Se você é novo no canal, se você já circulou pelo canal, considere a sua inscrição. Deixe e aperte o sininho para que você receba esses novos vídeos que eu posto assim que eu os tenha feito o upload no canal. Um grande abraço!